Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à terceira série do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Abram a mochila, o caderno e a cabeça para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Antônio. Hoje estamos eu e o professor Val dirigindo essa aula que vai versar sobre o relato. Então, a gente organizou esse nosso material em 3 movimentos. A gente vai ler e analisar relatos, reconhecendo especificidades deste tipo de texto, deste gênero textual. No segundo momento, vamos reconhecer os elementos constitutivos de um podcast, a sua estrutura mais profunda e abstrata. E, finalmente, vamos reconhecer a diferença entre a linguagem escrita e oral, as duas modalidades produtivas da língua. Bom, nossa primeira atividade que abre a aula é uma atividade pessoal, né? Observem que nós temos um comando. Em 2 minutos, conte a um colega algo que aconteceu com você semana passada. Você estará relatando um fato, mas será que é só isso? Atente, você já leu ou ouviu um relato? É essa a experiência. Produzam o material de vocês aí, eu já volto comentando com vocês. Gente, percebam que essa é uma atividade experimental, a gente vai retrabalhá-la ao longo de toda a aula. Do ponto de vista teórico, o relato pode ser de vários tipos e em vários formatos. Será sempre uma narrativa, alguém que conta algo. O que torna o relato diferente de outras narrativas é a pressuposição de realidade contida nele. Não estamos diante de um material ficcional, estamos diante de um material verdadeiro, que se baseia nos fatos. A história que você contou ao seu amigo é real? Ele acreditou como real? Então foi um relato oral. Atentem agora ao nosso print, né? Ao que vocês têm aí no ecrã de vocês, é a foto literalmente de uma tela, de um site, né? Que traz relatos de uma quarentena, feito por Solange Engelmann. Atentem que à esquerda nós temos uma espécie de logomarca, uma silhueta que insinua uma casa, né? E lá dentro nós temos o texto verbal, relatos de uma quarentena. Acima da casa nós temos uma raposinha. Vamos conhecer melhor esse material. Podcast em 4 episódios sobre as novas rotinas no período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus.
com informações importantes, depoimentos e cuidados sobre esse período. O programa é uma produção dos alunos da 5ª fase de jornalismo da Faculdade IELUSC, de Joinville, de Santa Catarina, da disciplina de Radiojornalismo 3, orientação da professora Solange Engelmann. Atentem então que é esse o texto que nós tínhamos visto ali naquele print. Agora vamos para a nossa atividade 2. Considere o fragmento em destaque e responda ao comando. Vocês têm o recorte do texto. Podcast com 4 episódios sobre as novas rotinas do período de isolamento social. O que se pode deduzir pelo começo dessa frase? Podcast com 4 episódios. Qual a temática abordada nesse podcast? Né? É uma pergunta de pressuposto, de semântica formal. Né? O que a gente consegue inferir, deduzir a partir do começo desse recorte? Respondam aí, eu já volto com vocês comentando o gabarito. Gente, vamos reler o nosso comando, a nossa atividade 2, de modo que a gente possa responder com precisão àquilo que foi pedido. Considere o fragmento em destaque e responda é o comando. Podcast com 4 episódios sobre as novas rotinas no período de isolamento social. Esse é o nosso recorte. O que se pode deduzir pelo começo dessa frase? Podcast com 4 episódios. Qual a temática abordada neste podcast? Como eu disse para vocês, é uma questão de semântica formal, de pressuposto. Qual é o pressuposto, né, de um podcast com 4 episódios? Ora, ao dizer que o podcast é dividido em episódios, pressupõe-se a divisão dos relatos que podem ser ouvidos em sequência, como uma série televisiva, por exemplo. A temática é o isolamento social durante a pandemia de coronavírus. Observem a nossa iconografia, a representação estilizada de um microfone, de um headset, né? Justamente demonstrando e insinuando para a gente a natureza oral desse nosso relato. Então, voltemos a uma reflexão formal, conceitual sobre o gênero, o podcast. O que é o podcast? Um podcast é uma forma de publicação oral na internet.
Ela se realiza, portanto, na modalidade produtiva da língua, na oralidade. Um conteúdo em áudio disponibilizado através de um arquivo ou streaming, que conta com a vantagem de ser escutado sob demanda, quando o usuário desejar. Pode ser ouvido em diversos dispositivos, o que ajudou na sua popularização, e costuma abordar um assunto específico para construir uma audiência fiel, né? De fato, nessa quarentena nós tivemos um boom dos podcasts na rede mundial de computadores, sobretudo na plataforma do YouTube. O mais conhecido, talvez vocês já saibam qual seja, né? O Flow. Bom, já do ponto de vista do relato, né, que se relaciona com o podcast, nós temos a seguinte definição. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. Observem que, enquanto o podcast é exclusivamente oral, o relato não, ele admite a sua versão, por assim dizer, escrita. Quando nós falamos de narrador, né, nós estamos falando de um dos principais constituintes narrativos, né, ainda que não estejamos diante de um texto ficcional. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. A gente vai perceber ao longo da aula como o texto oral está carregado de traços da oralidade, de marcas da oralidade. Enquanto no relato oral notamos a presença da oralidade com uma linguagem mais descontraída, no relato escrito, a linguagem formal é utilizada seguindo as normas da língua, como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros. É possível que um relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista, né? A transcrição, gente, é uma ferramenta muito produtiva tanto para os linguistas quanto para os antropólogos. E a gente também faz isso dentro do jornalismo, né? A gente transcreve, às vezes, uma reportagem, uma entrevista oral para o texto escrito e faz as devidas e necessárias adaptações. Vamos então para nosso momento 3, atividade 3, né? Nós temos o seguinte comando, leia e o recorte. No relato oral, notamos a presença da oralidade com uma linguagem mais descontraída. Pois bem, agora treine o seu relato como se fosse produzir um podcast. Mande um áudio de até 1 minuto por meio de uma rede social. Pode ser o WhatsApp, o Messenger do Facebook, o Instagram, o Telegram e etc. Para um colega e relate como foi seu dia de ontem. Novamente, mais uma experiência aí para vocês. Produzam esse material, eu já volto comentando com vocês as nossas possibilidades de resposta.
Vamos juntos, minha gente, sempre, né? A proposta da atividade 3 era de produção de um relato oral, através de alguma mídia aí, social, né? A ideia dessa atividade é treinar sua capacidade de relatar e fazer isso oralmente, né? Exercitar a modalidade oral, o domínio da modalidade oral da língua. A linguagem em uma rede social não se preocupa com a formalidade da língua a depender do interlocutor. Por isso, os podcasts profissionais são construídos como programas de rádio e com a formalidade que o estilo do programa exigir. Saber transitar entre o formal e o informal, entre a norma e a prática social da língua, é dominá-la a seu favor. Sim, aqui a gente desconstrui um mito, né? A gente acha que a única obrigação da disciplina de língua portuguesa na escola é desenvolver o domínio da norma culta, da língua de Estado, né? De vocês, de nossos queridos alunos, né? Não é bem por aí. A gente pretende desenvolver em vocês o domínio das mais variedades, das mais diversas variedades da língua. Para ouvir o podcast, você poderá usar a internet do seu computador ou um celular por meio de aplicativos de áudio. Os episódios são marcados pela cerquilha, como as hashtags, né? Atentem aí na nossa iconografia novamente um print de uma tela de uma dessas plataformas. O relato no podcast funciona com um determinado padrão definido pelos criadores. Ele tem uma apresentação, pode apresentar um ou mais interlocutores, interagindo simultaneamente ou alternadamente. A estrutura de um podcast, assim como a de um texto escrito, segue alguns passos e o primeiro deles é o planejamento. Ao contrário do que se possa parecer, né, que não há um roteiro definido, né, sempre existe sim. Veja dicas de como criar um podcast aqui neste link que vocês têm aí na tela de vocês, né? www.resultadosdigitais.com.br/blog/como criar um podcast /. Aqui vocês vão encontrar dicas justamente para a produção do roteiro e do planejamento. Algumas características do relato, tanto escrito quanto oral, né? As principais características do relato pessoal são: 1. Textos narrados em primeira pessoa. Nós temos um eu que se projeta no enunciado, no discurso, no relato. Os verbos no presente e em grande parte no pretérito, ou seja, justamente por relatarem o passado, aquilo que aconteceu, é comum que os verbos também se flexionem neste tempo. O caráter é subjetivo, né? É um tipo de discurso bastante descontraído. As experiências são pessoais e, finalmente, a presença do emissor e do receptor são inferíveis. A gente consegue reconhecê-las através da leitura ou da audição do relato. Aparição do invisível. Título: Cena 1. O elemento invisível e as novas impressões, né? Atentem que agora nós vamos ler um relato escrito. Autor: Felipe Cabral, 36 anos. Cozinheiro por necessidade, viajante por sina, fotógrafo por prazer, herdeiro de nome do que aqui chegou depois de cruzar o Atlântico Sul em busca das Índias. Observem a apresentação desse nosso autor. E agora sim o relato propriamente dito, né? Férias de verdade. Ao primeiro dia de março do ano de 2020, embarcamos, eu, minha companheira e nossa filha, rumo ao Chile. A ideia era passar 10 dias conhecendo um pouco mais desse pedaço da América Latina, extensa terra que se banha do Pacífico de um lado e se guarda, imensa, com suas cordilheiras do outro. Fomos de férias, com agenda e compromissos pintados para alegria, sem grandes pressas ou sobressaltos. Dividimos o plano de viagem entre capital e litoral, tentando aproveitar os dias sem precisar correr para ver o país todo de uma única vez. Afinal, sendo o Chile um país tão extenso, essa não deveria ser uma viagem definitiva. Leia o restante deste relato e outros aqui disponível nesse nosso QR Code aí na tela de vocês.
Então vamos agora para a nossa última reflexão, a atividade 4, né? A partir da sua leitura do fragmento do relato, elabore o seu relato da quarentena. Faça o planejamento do texto, escreva, depois escolha uma vinheta para fazer um podcast do seu relato, prepare uma introdução e grave, faça a edição do áudio usando um editor online e divulgue para a turma e amigos. E se você se sentir à vontade, ainda pode postar, upar, subir no nosso Classroom. Façam essa atividade e eu já volto comentando com vocês. Gente, vamos lá. Veja que a proposta da atividade 4, ela era de produção novamente, né? A ideia é que vocês produzam com a gente aqui, seguindo o nosso roteiro, essa espécie de passo a passo, né? A partir da sua leitura do fragmento do relato, elabore o seu relato de quarentena. Agora é contigo, né? Faça o planejamento do seu texto, escreva um roteiro, depois escolha uma vinheta para fazer o podcast do seu relato. Essa era uma das partes mais delicadas, né? Você fazia a edição, além da produção do seu próprio material. Tudo isso pedia a atividade 4. E como era pessoal, ela fica a critério de vocês, né? Vocês podem novamente, repito, se sentirem à vontade, upar no YouTube e ainda linkar no nosso Classroom, na nossa sala de aula virtual. Bom, para retomar, minha gente, o que fizemos hoje? Lemos e analisamos trechos de um relato e aprendemos que o relato é uma narrativa, sim, né? Não confundam narrativa com ficção. A ficção é um tipo de narrativa, mas a narrativa é justamente o texto que narra, que conta uma história. Toda a disciplina, inclusive de história, né, as ciências históricas, o núcleo das ciências humanas, é narrativa. Também vimos que o relato pode ser oral ou escrito e o formato de podcast pode trazer relatos específicos. Sim, uma das especificidades do podcast é justamente ele se realizar na modalidade produtiva da língua, ou seja, na fala, na oralidade.
Reconhecemos, por fim, as características de um podcast e de relato para planejar e produzir um texto com este formato oralizado, né? A gente tem muita coisa disponível hoje na internet, inclusive em língua portuguesa, e este é um dos gêneros do discurso que literalmente bombaram aí ao longo desse último ano, né? Uma porção de canais começaram a produzir podcasts e as plataformas também começaram a trabalhar e a divulgar esse tipo de texto. Gente, eu me despeço de vocês com um abraço carinhoso e até a próxima.